Vamos trabalhar, mulherada. Esse filme é um filme que eu indico muito nos meus treinamentos, inclusive, nos treinamentos que eu faço da criança. Quando eu falo muito da criança, eu indico sempre esse filme. O filme conta a história de um homem que nasce numa cidade do interior, que tem uma família muito simples e um pai muito rígido. Um pai muito rígido e um pai muito cristão, com a igreja muito presente na educação dele. Fiquem muito atenta, as pessoas que assistiram o filme, como a religião é forte naquele sistema familiar, tá? Então, vou fazer um adendo aqui e vou continuar. E ele recebe aí uma aprovação em uma faculdade para ele morar fora. Só que na hora que ele vai embora da casa, não aguenta mais aquela família, não aguenta mais o pai. O pai é uma pessoa muito rígida, não quer que ele vá no fundo. De alguma forma, o pai abençoa ele, né? Então na mesa lá de jantar, na hora que eles, o almoço, que na hora que eles vão comer, o pai faz uma oração para ele. E na hora, né, de ir embora, o pai fala que não queria que ele fosse, que estava juntando dinheiro para quando chegasse o momento dele de ir embora, mas que não ia dar esse dinheiro. Só que ele ia dar para ele algo que ele considerava precioso, que ele ganhou do pai dele, que era o quê? Um relógio. Aí ele pegou e fala assim para ele: olha, eu ganhei esse relógio do meu pai e quem sabe a vida amadureça, flexibiliza esse teu coração e você enxerga algumas coisas da vida. E ele olha com muita raiva pro pai e ele fala: eu não vou aceitar esse relógio. E aí ele pega, briga com o pai bate nele e ele vai pra vida. Chegando na cidade, ele começa lá a fazer os contatos dele, ele começa a entrar na faculdade, começa a ter uma vida social e ele começa a se relacionar com uma família, o quê? Judia, uma família de judeus. E ele se apaixona por a mulher. Inicialmente, ele tem um interesse, né? Todo mundo percebeu ali que ele é, né, malandro nesse aspecto. Ele tem um interesse na menina, só que depois ele percebe que ele começa a ficar apaixonado por ela, ele começa a gostar dela e começa ali a desenvolver um romance entre eles. A dificuldade que ele tem com as pessoas do filme, que aparece uma figura de autoridade para ele. Então percebam, quando o pai da moça puxa ele um pouco para a realidade, né, porque ele é muito deslumbrado, quando o pai dele puxa ele para a realidade, o pai da moça, ele começa a ficar meio, né, começar a ficar meio perturbado. Quando o projeto dele é aprovado, as meninas que não assistiram o filme, ele faz um grande projeto, e ele precisa lá passar por um general, e esse general fala: olha, eu acho que esse projeto ainda é muito imaturo, precisa da minha supervisão. Ele não aceita. O que eu quero trazer para vocês? A dificuldade que ele tem em aceitar qualquer figura masculina. Por quê? Porque ele tem a projeção do pai dele, ele projeta o pai dele. Então, qualquer homem que se projeta como um homem que tem uma certa autoridade, ele tem uma certa repulsa, ele tem uma certa dificuldade e começa o atrito. Ele começa a se relacionar com a filha desse homem poderoso, desse judeu. E vamos combinar que a menina, gente, é uma mulher maravilhosa, uma mulher incrível. Ele começa a ter aí oportunidades na carreira dele, ele começa a trabalhar, a ganhar dinheiro. E aí, a família da moça começa a ficar meio que desconfiada, né? A mãe dela chega pra ela e fala assim: você não acha que ele é meio estranho? Ele é uma pessoa assim que não tem raízes, a gente não sabe muito da família dele. Você não acha que é um pouco estranho? Mas em momento nenhum, a família dela, que é aquela família judia, elas excluem ele. Muito pelo contrário. A mãe só pontualiza, só dá uma pontuação pra ela que acha ele um pouco estranho. E o que a mulher faz, né? A namorada dele vai atrás disso. Quando ela chega para saber um pouquinho da história dele, ver o quanto que ele é de uma origem humilde, ela procura o irmão dele fala assim: olha, eu tenho que falar para você, o meu irmão, desde pequeno, ele é uma pessoa muito fechada, muito dura, muito inflexível. Mesmo perante a morte do nosso pai, que o nosso pai tá quase morrendo, ele não amolece o coração dele. E ela começa a ficar meio assim, meio estranha, meio desconfiada. E ele joga real pra ela: olha, eu sei que você é uma moça que você deve gostar dele, mas eu tenho uma coisa pra te contar. Você é judia e a nossa família, o meu pai, nós somos cristãos. E ele
não vai te aceitar. Não espere que você tenha a bênção da família. E ela fica totalmente revoltada, ela fica totalmente brava. E ela sai, né? Ela começa a ficar um pouco desconfiada, mas ela gosta muito dele. Inclusive, ela vai atrás dele. E aí, vamos voltar lá, as meninas que assistiram. Ele tem essa perturbação tão grande da crença religiosa dele, que, né, ele acaba transando com ela, que é uma judia. E ele tem uma cruz lá, perto de onde que ele estava, ele começa a atacar pedra na cruz, começa a ficar revoltado, começa ali já a criar lá uma perturbação nele. O que aconteceu? A mãe dele foi atrás dele na cidade porque o pai dele morreu, entregando o quê? Aquele relógio lá do começo que o pai quis dar para ele como um presente que ele recusou, a mãe foi atrás dele de novo para entregar aquele relógio. E ele novamente não aceita aquele relógio. E o que acontece aí durante o enredo do filme, gente? A perturbação que aquele homem começa a ficar. Ele começa a ficar extremamente perturbado, ele começa a tudo dar errado na vida dele. E aí, qual que é o chamado dele? Ele voltar para a cidade dele, né? A mãe dele morre também e ele volta para aquela cidade dele. Quando ele pisa naquela terra, né, ele começa a ter, vamos dizer, a querer se relacionar com outra pessoa, conhece uma outra menina também muito legal, e aí a perturbação dele, a perturbação espiritual dele, a perturbação, enfim, começa a tomar conta da vida dele. E ela tem um pai que inclusive ajuda muito ele até financeiramente, banca a casa, a dignidade que aquele homem sustenta a família que seria dele, né? Ele teria que sustentar a família, sustenta os filhos dele, e ele começa a ficar cada vez mais o quê? Parecido com o pai dele. Quantas de nós, né, que excluímos o nosso pai, nossa mãe, eu não quero ser igual a você, a gente acaba se tornando igual. E ele começou a se tornar exatamente como o pai. Tem algumas cenas que ele começa a ter com o filho dele o mesmo comportamento que o pai dele tinha com ele. E ele começa ainda a ficar ainda com mais raiva daquilo, né? Começa a ficar ainda mais perturbado com aquilo. Aquele relógio que ele tentou lá no começo, né? O pai tentou dar, a mãe tentou dar. Ele olha para aquele relógio e ele fica cada vez mais perturbado porque ele não conseguiu tomar, né? Não conseguiu tomar aquilo dos pais e tem um conflito porque ele não é daquele jeito que a família moldurou, que o pai moldurou, que eles quisessem que ele fosse, só que ele também não consegue ir para o externo. Ele teve todas as chances de ser um ótimo engenheiro, de casar com uma família, com uma mulher legal, uma família que aceitasse ele, né? E muito bem financeiramente. E ele não conseguiu. Ou seja, ele tinha todas as possibilidades de ter sucesso na vida, de ir para a vida, de conquistar tudo que ele quis e ele simplesmente não conseguiu. Ele entrou aí como uma autossabotagem. Aquela culpa que ele tinha, aquela culpa que ele carregava, não deixou ele seguir, ele conquistar as coisas dele. No final da vida, ele não consegue ficar nesse segundo casamento no qual ele tem filhos com a esposa e ele fica com câncer. Ele começa a ficar cada vez mais solitário, doente. E quem vai visitar ele no final do filme? Aquela primeira noiva dele, que é judia, que tem muito carinho por ele. E aí, gente, o que é o mais importante aqui que eu quero trazer aqui para vocês? Por mais que a gente queira fazer muito diferente do nosso clã, dos nossos pais, a gente tem um limite para isso. A gente tem um limite. E quanto mais... Por que a gente fala tanto na constelação? A gente fala tanto quando... Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de constelar, de participar de uma constelação. Eu vou falar do aborto, o quanto que a gente deve reverenciar os nossos antepassados, os nossos pais, para que a gente tenha a nossa liberação sistêmica. Ali, o plano de fundo principalmente a crença religiosa. Ele tem todas as bênçãos que uma pessoa pode ter, né? Ele teve todas as chances de ter sucesso, mas por uma crença religiosa, e aí volta, né? As crenças que a sua família tem, as crenças que estão enraizadas em você. O quanto que, quando a gente tem raiva disso, quando a gente não quer fazer isso, a gente acaba tendo uma frustração. Eu não tô falando que a gente precisa fazer, que a gente tem que fazer, mas eu já vi alguns trabalhos de constelação, eu particularmente, para eu constelar, aconteceu um caso comigo, mas eu já vi também presenciando em grupos terapêuticos, como essa questão
de crença religiosa é forte para a pessoa, é forte para o clã. Quando é forte para o seu clã, não significa que você tem que seguir, mas você tem que ter respeito. O que mostrou ali nesse filme é que ele não tinha respeito, ele rejeitava, ele excluía. A primeira lei da constelação, as pessoas aqui que são leigas de constelação, a nossa lei do pertencimento, que é a primeira lei sistêmica, fala o quê? Que tudo que é excluído, ele é retomado. Tudo que a gente exclui, retoma. E lá existiu o quê? Uma exclusão do sistema dele, uma exclusão daquela crença. E aquilo, toda aquela perturbação que tem para ele do sexo com a judia, toda aquela perturbação que tem para ele por conta da religião, que ele volta lá, e ele volta também para a igreja, ele começa a frequentar a igreja, exatamente tudo que ele excluía do passado, ele começa a vivenciar na vida dele, a perturbação que ele vive, porque ele não quer viver aquilo, mas é como, gente, o nosso sistema, ó, eu quero mostrar aqui pra vocês, ó, o nosso sistema, a nossa galera, deixa eu mostrar aqui, a nossa galera aqui, ó, é muita gente. Isso daqui tem muita força. Isso daqui influencia muito a gente. Ó, aqui, ó, é o homem de sorte. Ele é aqui um tichiquiquinho na fila do pão. Assim, tem muita gente. Isso daqui tem muita força, muita força, muita força, muita força. Eu sempre digo, né, que nós terapeutas, às vezes as pessoas chegam aqui com uma questão, Ju, eu posso resolver isso? Eu não sei. Por isso que eu falo, eu sou muito honesta pra falar, dependendo do que a pessoa chega, com o conflito que a pessoa chega assim, Ju, isso dá pra gente ver a gente vai dar. Agora, até onde a pessoa vai de liberação não depende de mim. Não depende do terapeuta, depende disso daqui. Gente, isso daqui é muito poderoso. Assim, pense que vocês são, ó, muito pequenininhas. Eu sou aqui, ó, não sou nada perto para adentrar no campo de vocês. Então, isso daqui, ó, tem total domínio sobre a gente. O nosso sistêmico tem muito domínio sobre a gente. Nesse filme, o homem tinha todas as possibilidades que podia imaginar, tudo que a gente quer. Só que isso daqui, ele rompeu com isso daqui, ele rompeu. Quando a gente rompe com isso daqui, é como se a gente rompesse também com a nossa força. Se ele estava tendo aquelas bênçãos, aquela genialidade que era nata para ele, não veio do nada. Não veio do nada. Aquilo ali veio porque coisas do campo dele, vamos dizer, abençoavam ele para ele ter aquilo. Mas a partir do momento que ele rompe com aquilo, ele rompe, vai com força, vai com raiva, o que acontece? Opa, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho pra gente tomar a nossa família, pra gente reconhecer isso daqui, pra gente pegar as nossas forças. E a perturbação que ele tinha aqui era muito grande, E aí, na hora que ele conhece eu esqueci o nome dela, da namorada dele. Na hora que ele conhece ela, eu quero desmistificar um pouquinho, porque eu falei um pouquinho de crença. Algumas pessoas podem achar que eu tô falando que tem que seguir a crença da consciência familiar. Não é isso não, eu tô falando que isso daqui tem força. Então aqui, se ele estivesse, mesmo no início, que vamos combinar que o pai dele era um pai muito difícil, mesmo no início, né, que o pai dele falou, não vou dar dinheiro pra você, você vai, você quer ir, você vai, tudo bem. Só que ele teve outras possibilidades de pegar aquele relógio. E qual que é o simbolismo daquele relógio? Alguém aqui que leu o livro Onde Estão as Moedas, que é um livro que eu indico muito, quem não leu esse livro, leia, é um livro pequenininho, curtinho, que fala muito dessa relação de pais e filhos. E é mais ou menos isso daqui, o simbolismo do relógio, que o pai fala assim pra ele, olha, toma esse relógio. Eu ganhei esse relógio do meu avô. Gente, isso tem um valor no clã. Isso tem um valor no clã. É como se fosse assim, ó, receba as moedas que o meu pai me deu e eu tô te dando. É como se fosse assim, uma bênção que o pai quer dar pro filho. E ele fala, eu não quero nada que vem de você, eu vou embora. E ele pega e rompe com isso daqui. E aí, uma outra possibilidade, o pai ainda quer o quê? Dá pra ele, né? O pai pede pra mãe, o pai tá doente, pede pra mãe lá, não, o pai morreu, pede pra mãe, dá o relógio pra ele. Ele fala, não, eu não aceito, eu não quero ficar com raiva da mãe. Ele não aceita. Quando a gente não aceita, que eu falo isso de tomar, quando a gente exclui, a gente tá recusando o quê? A gente tá recusando também um pouco da nossa vida. Porque a nossa vida veio aqui, ó, 50% de cada. Quando a gente rejeita isso, a gente rejeita o quê? A nossa vida. Quantos de nós não fazemos isso?
Eu acho que assim, tem uma época da vida, né? Ele era muito jovem ali, ele ainda poderia ter resgatado isso. Mas no fundo, no fundo, a perturbação que ele tinha era muito grande. Na hora que ele viu, na hora que já existiu a morte dos pais, para ele não conseguiu mais resgatar. Então, a forma que ele tinha de resgatar era ficando na cidade, era vivendo aquela vida humilde, era seguindo os passos do pai. Só que na alma dele, gente, na alma dele não era o suficiente, porque ele tinha muitos conflitos, muitos conflitos. Vocês viram que no final do filme, ele ainda estava ali montando aquele projeto dele lá do início, ou seja, ele não saiu daquele looping, ele não conseguiu evoluir. E teve uma parte que no começo do filme, né, eu vou e volto, né, o filme não tá fresco na minha cabeça. No início do filme, ele tem uma criança tão machucada que ele fala assim pro pai. Quando o pai começa a falar pra ele da cidade, quando o pai começa a falar pra ele dele pra vida, ele fala assim: ah, então agora você, que é um pai tão castrador, mais ou menos com essas palavras, como é que ele fala? Mais ou menos assim, falando de forma carinhosa, falando de forma amorosa, tamanha era a mágoa dele, tamanho era a dor dele. Ali era o quê? Era a criança dele, né? A criança ferida dele. Tainá perguntou da namorada dele, né, que eu coloquei aqui, a namorada dele, a dignidade que essa namorada tinha. Eles ficando juntos, né, independente da crença religiosa que eles tinham, porque percebam a diferença que era. Ela era judia, ele, né, veio de uma família cristã. Percebam, ela tinha a bênção da família dela para viver uma relação com ele. Existia essa bênção da família dela. O que eu quero trazer não é a crença, não é a religião, é a forma que ele enxerga, é a forma que ele rompeu com isso daqui. E ela, gente, olha, essa mulher aqui é uma mulher incrível. Quando nós mulheres somos firmadas na nossa identidade, a nossa identidade não é condicionada pelo masculino. Teve uma hora que eles já não estavam juntos, aí aquele homem que queria casar com ela, né, aquele gordinho, perguntou se eles podiam ficar juntos, se eles podiam casar, e aí ela falou assim: não, nós não seríamos felizes juntos. E a dignidade que ela teve, ela engravidou dele e ela fez um aborto. Ele começou a ficar com aquela perturbação, ela sentiu que não ia evoluir a relação, e aí ela fez um aborto. E a reparação, que é muito importante que eu falo isso, como o aborto emaranha muito a mulher, a reparação que ela usou, a reparação que ela teve por conta desse aborto foi o quê? Através da herança dela, ela criou um orfanato e ela dava aula para crianças, né? Ela virou professora. Uma mulher assim, riquíssima. Foi uma forma de reparação, de não ter tido o filho dela, de ter tido a família dela. Foi uma forma que ela teve de reparar esse aborto. Ela estava preparada para amar, é isso mesmo, Kátia, ela estava preparada, ela estava disponível, ela estava pronta, e ele que não estava, por conta da mágoa dele, da criança machucada dele. O homem de sorte, o que ele fazia o tempo todo? Ele projetava, eu falo tanto de projeção para vocês, ele projetava aquela figura de autoridade, ele via em tudo, ele via no sogro, ele via no general, ele via naquela pessoa que ele ia apresentar o projeto. Por quê? Porque aquele pai para ele era um pai severo, era um pai duro, então ele não aceitava nunca receber ordem de alguém que fosse maior que ele. Ele tinha um problema o quê? Com hierarquia. Segunda ordem da constelação, hierarquia. Quem veio antes é maior. Se você não respeita isso, gente, não adianta, você não tem liberação na vida, você não tem. Se você não respeita a hierarquia de quem veio antes, isso daqui não é só no nosso sistema familiar. Se você entra numa empresa e você não respeita a hierarquia dessa empresa, não pense que você vai ter sucesso nessa empresa ou na sua profissão. Por isso que existe mentores, justamente por isso, porque eles já passaram por esse processo. Agora, quando a gente quer ser livre, né? Eu não quero opinião de ninguém, igual ele fazia. Ele aqui, ó. Igual ele fazia. O projeto dele, quando o engenheiro falou para ele: olha, eu achei que o projeto ainda é muito imaturo, você precisa de mim para maturar esse projeto. Ele, o quê? Eu vou aceitar isso de um velho como você? Qual foi a postura dele? A postura de arrogante. Quantas vezes eu já não tive essa postura de arrogância com a minha mãe e com meu pai? Quantas vezes? Quantas vezes? E vocês? Assim, a reflexão que eu trago hoje desse filme
É justamente isso. Quantas vezes a gente tem essa postura de arrogância e a vida vem, faz com que a gente quebre a cara, faz com que a gente não tenha sucesso, faz com que a gente não conquiste o que a gente anseia de conquistar, ou que a gente se frustre para que a gente olhe isso daqui, ó, e peça um pouco de colo. Olhe para isso daqui e fala, mamãe, olha, eu não fiz melhor que você. Eu não fiz melhor que você. Papai, ó, eu não fiz melhor que você. E geralmente, quando a gente tem essa postura de arrogância, é isso, a gente não vai conseguir fazer melhor. A gente não vai conseguir fazer melhor. Claramente, a noiva dele, né, que era ex-noiva dele, uma pessoa... Eu não tô falando que a gente tem que ter uma família margarina, tá? Uma família papai e mamãe, eu não tô defendendo isso não, mas, por exemplo, uma pessoa que tem a integração de pai e mãe, a pessoa que tem uma família estabilizada, a postura da pessoa é outra, né? Ele veio de um sistema difícil mesmo, né? Mas olha a diferença dos dois, né? Dele e dela. E da postura que ela teve, mesmo diante de um desafio. Mesmo de um noivo que machucou ela. De alguma forma ele se aproveitou da situação. Ele meio que enganou ela, né? Porque a situação que ele escondia, que ele tinha de vida. E mesmo assim a dignidade que ela conseguiu ter na vida dela. Mesmo ela fazendo algo que ela não achava que era correto, ela conseguiu fazer a reparação desse algo que ela não acha que era correto, e mesmo o carinho que ela teve de ver ele no final, lá, que ele já estava de uma forma muito debilitada, ela foi lá para ver ele, o carinho que ela tinha com ele. É um ser evoluído, né? Não são todas as pessoas que têm essa maturidade, mas ela no filme ela se mostrou.